Vamos falar de STFs? Vamos falar de STFs? Vambora? Mete-lhe Barroso. Vamos lá. Possível saída de Barroso movimenta bastidores por vaga no STF, né? A notícia de uma possível saída de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, após o término do mandato do presidente da corte, em setembro, tem movimentado os bastidores palacianos com a perspectiva de Lula conseguir uma terceira indicação nesse mandato, entre os 11 ministros. Os nomes cotados para ocupar a cadeira de Barroso remontam à época da saída da ministra aposentada Rosa Weber, em 2023, quando então o ministro da Justiça, Flávio Dino, advogado-geral da União, Jorge Messias, o advogado-geral da União, e o ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, eram os mais cotados para o cargo. Vital do Rego foi o relator da prestação de contas do governo Lula relativas ao exercício de 2023. As contas foram aprovadas com ressalvas. Barroso, hoje com 67 anos, só deixará o STF em setembro, se assim desejar, uma vez que a aposentadoria compulsória de um ministro da corte é aos 75 anos. Ou seja, o ministro Barroso, ele teria aí mais uns 8 anos, né, de 7 a 8 anos na corte, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Um cara como o Barroso, que tem, por exemplo, um imóvel de 4 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Ele tem uma série de pessoas que ao longo da sua vida no STF ele nomeou em diversos cargos de poder, hoje está encerrando a sua presidência no STF. Ele pode muito bem se aposentar, evitar qualquer tipo de polêmica, evitar qualquer tipo de problema e viver a vida dele. Quem fez isso também foi Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa fez a mesma coisa. Ele esperou a presidência dele acabar no STF, né? E antes da idade de aposentadoria compulsória, ele se aposentou. Ele falou: meu irmão, já fiz minha vida, tô de boa, tchau, né? E o Barroso pode fazer isso sim, né? Muito por conta das polêmicas atuais que nós temos, né? Tanto do Bolsonaro em 2022, do Perdeu Mané, da Lei Magnitsky, né? Magnitsky, né? Magnitsky. Tá certo você. Magnitsky ou Magnitsky? Magnitsky. Magnitsky. Lei Magnitsky, né? O cara pode simplesmente ficar de boa. Fala: irmão, um abraço aí, vamos questionar tudo e tchau. E qual a consequência? O Lula vai colocar um novo ministro, tá? Eu vou ser sincero pra você, tá? Eu acho o Barroso um ministro tão ruim, mas tão ruim, que mesmo o Lula indicando outro, eu acho que dificilmente vai ser tão ruim quanto o Barroso. Eu quero lembrar que foi o Barroso, eu tenho quase certeza que foi o Barroso que devolveu o mandato do Renato Freitas, eu não lembro agora, tá? Se não for, eu acho que foi o Barroso, tá? Por ele ser negro, né? O Barroso, ele é um cara que ele é das mais variadas teses contrárias àquilo que a gente acredita. Ele é super, ultra, master garantista. Ele dá muitas decisões ideológicas. E assim, né? A única desvantagem do Barroso sair é que a próxima indicação do Lula vai ter mais tempo de tribunal do que o Barroso originalmente tem, né? Enquanto o Barroso tem 7, 8 anos pra frente, uma próxima indicação do Lula pode ter mais de 20, né? Foi ele mesmo, ó. O Barroso estabelece o mandato do vereador Renato Freitas, né? Por conta de racismo estrutural, né? Então esse é o Barroso, cara. O Barroso, inclusive, é um dos maiores inimigos do que a gente quer impor aqui no Brasil, que é o direito penal do inimigo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Então, assim, cara, eu não acho que tem como ser muito pior que o Barroso, não, cara. A única coisa é que a próxima indicação vai ficar mais tempo do que ele. Então, sei lá, cara. Eu sei lá se isso é uma coisa boa ou ruim, tá? E vamos pro Xandoca? Vamos pro Xandão, mano? Que agora eu quero ver. A careca dele tá mais brilhosa do que o normal, hein? Vamos ver qual que é essa daí que você tá colocando, meu lindo? Vamos ver essa daí. Vamos lá. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, né, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado. Pausa aqui, eu sabia que ele ia falar isso.
Por isso mesmo, o judiciário é um órgão colegiado, diz o senhor das mais absurdas decisões monocráticas do STF, né? Por isso que o judiciário é um órgão colegiado. Toma essa decisão monocrática, toma essa outra decisão monocrática, coloca essa outra decisão monocrática também. O que o colegiado da Câmara decidiu que o Lula não pode sozinho dar um decreto para aumentar imposto. Não, então eu monocraticamente estou acabando com a decisão colegiada do Poder Legislativo. Olha, por isso que o Judiciário é um órgão colegiado. Cara, não dá, cara. Não dá, Alexandre Moraes. Ou você é a favor, né, de decisões colegiadas, como é previsto em qualquer democracia saudável, ou você é o cara que vai canetar monocraticamente todo mundo, velho. Ou um ou outro. Os dois não dá. Vamos ver o finalzinho da fala dele. Para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Que fala equilibrada, não, velho? Que fala bonitinha, né? Eu vou te falar o que eu acho que aconteceu. Eu acho que outros ministros do Supremo, tá? Deram uma pressionada nele. Falaram, ô, Xandão, chega aí, chega mais. Vamos tocar uma ideia aqui. Eu acho que você tá passando um pouco do ponto, cara. Né? Eu acho que nunca na história nós tivemos tanta demanda para que acabasse com os nossos poderes institucionais, né? Nunca no Brasil nós ficamos tão perto de termos um avanço em pautas como impeachment de ministro, tá? Então, dá uma pausa aí, né? E eu não tô falando que os ministros ficam insatisfeitos com as ações de Alexandre de Moraes. Não. Eu tenho certeza absoluta que os ministros ficaram muito satisfeitos quando o Alexandre de Moraes era presidente do TSE e ele, por ser presidente do TSE, saiu ali consertando, entre aspas, aqui a democracia, né? Deixa o Alexandre de Moraes ir lá. Deixa a própria Carmen Lúcia, que é uma ministra relativamente sensata, falou, olha, eu entendo que as ações de Alexandre de Moraes não são das mais ordinárias, das mais normais, mas tempos de exceção exigem medidas de exceção, desde que isso seja encarado como uma exceção, não como uma regra, não como algo ordinário. A própria ministra Carmen Lúcia diagnosticou a extraordinariedade, acho que existe essa palavra, né, das ações de Alexandre de Moraes, mas dizendo, isso aqui é necessário, desde que seja extraordinário. Então os ministros ficaram felizes sim com o Alexandre de Moraes sendo ponta de lança e indo lá canetar geral e tira Monark, tira Rodrigo Constantino, tira Paulo Figueiredo e é o seguinte, toma cuidado aqui que em nome da democracia é isso aí. Eles ficaram felizes. O dia que ele passou do ponto, Alexandre, chega aí, dá um tempo aí. Só que aí eu já sei que você, provavelmente se você é gado, né, está lá, Xandão agora cai, hein? Xandão tremeu na base. Agora Xandão tremeu na base. Agora Xandão tremeu na base? Você realmente acha que agora o Xandão tremeu na base? Ele falou, puta, fudeu, eu vou perder meu cargo, vou perder minha influência. Ou, sei lá, vou preso, como alguns acham que o Alexandre de Moraes vai ser. Você acha mesmo? Então toma esse balde de água fria aí, ó. Vamos lá, Alexandre de Moraes, mais uma. Aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional, concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros do cumprimento de sua missão institucional e favorecer réus em ações penais. E aí? Vamos lá. Você que veio aqui tirar sal. O Arthur perdeu a aposta, hein? Toma, Magnitsky! Toma, Alexandre de Moraes! Eu falei aquele dia. Beleza? A aposta não era essa, mas quer considerar 1-0? Beleza. O que teve depois disso? Teve ameaça ao Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes fez? Recuou?
o Gilmar Mendes falou, não, parei de dar apoio aqui ao Alexandre de Moraes. Ou ele falou, Alexandre de Moraes, estamos juntos. Me fala. Não, ele continuou apoiando o Alexandre de Moraes. Então, 1-1? É isso, 1-1? Aí teve como é o nome dele mesmo? A gente agiu ontem, o Sóstenes. Nós não vamos sair daqui, entendeu? Até os presidentes das casas se conversarem. E é anistia pra todo mundo, irmão. É anistia pra todo mundo, falou? É anistia. O que aconteceu dias depois? Olha, vocês me desculpem, eu quero pedir desculpa aqui ao presidente da Câmara. Eu agi errado, isso não foi certo. Inclusive, Léo, coloca no corte isso aqui, ó. Coloca ele falando que não ia sair mais, depois ele pedindo desculpa. É importante para as pessoas verem, tá? Não, desculpa aí, foi mal. E aí, qual é a postura de Alexandre de Moraes agora? Tentativa patética de pautar anistia e impeachment de ministro supremo. E qual a postura dos caras agora? Qual a postura dos caras agora? Qual que é a postura deles? Ferrou, a gente não conseguiu nada. Pedimos desculpa. Vamos fazer uma homenagem pro mito.